Som. Bom dia, irmãos. Vamos iniciar o nosso culto, mas nesta manhã, que o Senhor continue a nos sustentarmos. Para darmos início, então, ao nosso culto, convido a igreja a abrir as suas Bíblias em Isaías, capítulo 1, de forma em conjunto, nisso, toda a igreja. Estaremos lendo do versículo 10 até o versículo 20. Isaías, capítulo 1, do versículo 10 até o versículo 20. A igreja, estaremos todos lendo em conjunto. Iniciamos assim. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povos de Gomorra, de que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, que vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações, não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma os aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Atendei à justiça. Repreendei ao opressor. Defendei o direito do órfão. Pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, serei devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Assim diz a palavra do Senhor. Vamos ter alguns instantes de oração, de confissão de pecados, e após alguns instantes eu estarei orando ao nosso Deus numa oração audível. Santo Deus, amado Pai, mais uma vez a tua igreja se coloca diante do Senhor em um culto de adoração ao Senhor, para que, pela tua graça e a tua misericórdia, possamos adorá-lo, glorificar o teu santo nome, ó Pai. Mas reconhecemos também como a tua palavra nos instrui, como somos falhos e pecadores, e como não podemos chegarmos diante do Senhor, ó Deus, com tudo aquilo que muitas vezes somos, com os nossos erros, com as nossas falhas.
Por isso, como igreja, colocamos diante do Senhor e clamamos ao Senhor mais uma vez o perdão pelos nossos pecados, ó Pai. Perdoe, ó Deus, as nossas transgressões. Limpa-nos, ó Deus, para que possamos estar diante do Senhor, para adorá-lo e glorificá-lo, ó Deus. Retira, ó Pai, os pensamentos ruins. Retira, ó Deus, os pensamentos, ó Deus, que não glorifiquem ao teu santo nome. Retire-nos, ó Pai, às vezes o coração amargurado, a tristeza. Retire, ó Deus, tudo aquilo que não venha a glorificar ao Senhor, ó Pai. Tudo aquilo que possa impedir a verdadeira adoração ao Senhor em espírito e em verdade, ó Pai. Perdoa-nos, guia-nos, limpa-nos. Essa é a oração que fazemos, em nome de Jesus que fazemos. Amém, Deus. Convido a igreja agora a abrir as suas Bíblias em Hebreus, capítulo 12. Vamos estar lendo os versículos 22 ao versículo 24. Hebreus, capítulo 12. Versículo 22 ao versículo 24. Leamos todos juntos. Diz assim: Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Amém. Convido a igreja dessa vez a nos colocarmos de pé. Eu estarei fazendo uma oração de adoração e louvor ao nosso Deus. Coloquemos-nos de pé, vamos estar orando ao nosso Deus. Logo em seguida, os nossos irmãos dos cânticos estarão nos conduzindo em cânticos e hinos espirituais. Oremos ao nosso Deus. Pai amado, nós glorificamos o teu santo nome e mais uma vez adoramos ao Senhor. Agora, Deus, pela beleza da sua santidade, adoramos o Senhor porque o Senhor é onisciente, onipresente. Adoramos ao Senhor porque o Senhor é o único Deus, ó Pai, o Criador dos céus e da terra. E como igreja do Senhor, ó Deus, nós nos colocamos agora neste culto para glorificá-lo, adorá-lo, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, ó Deus. Por isso estamos alegres, ó Pai. Glorificamos o teu santo nome como igreja, porque o Senhor ouve por bem chamarmos, escolhermos, ó Deus, mesmo diante de tudo aquilo que somos, o Senhor é este Deus que nos escolheu. E como igreja possamos, ó Deus, adorar ao Senhor, glorificar o teu santo nome, cantar louvores ao teu santo nome, fazermos tudo aquilo que é instituído pelo próprio Senhor como culto de adoração ao Senhor, ó Pai. Nós adoramos, glorificamos, em nome de Jesus Cristo que fazemos. Amém, Deus. Convido os irmãos, continuemos de pé. Os nossos irmãos estarão nos conduzindo em cânticos de adoração ao nosso Deus. São 2 cânticos. E no segundo cântico, os irmãos que trouxeram seus dízimos e as suas ofertas, possamos trazê-los aqui ao gasofilastro. Olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer.
obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver
em espírito e em verdade, te adoramos, em espírito e em verdade, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, ministrando louvor, onde flui o amor. Oremos. Deus Santo, Todo-Poderoso, Deus de amor, de paz, obrigado, Senhor, por mais uma manhã que se renova. Obrigado por estarmos na casa do Senhor. Nos alegramos, ó Deus, pelas maravilhas que o Senhor tem feito por nós, Senhor, abençoando as nossas famílias, abençoando a nossa igreja, abençoando, Senhor, o Ministério de Louvor, abençoando todas a obra, Senhor, da igreja também que tem feito por nós, ó Deus. Abençoe, Senhor, que esse culto, o pastor traga uma palavra abençoada para nós e que seja tudo para o agrado do Senhor. Abençoa, Senhor, a família do Dona Marina, os irmãos, amigos também, que o Senhor consola os corações sobre esse luto, ó Deus, e que o Senhor possa cuidar de todos, ó Deus. Abençoe os dízimos e ofertas também que foram entregues, e que o Senhor abençoe os irmãos, continue abençoando, porque tudo que fizeste de agrado, de bom coração, o Senhor está abençoando. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, vamos estar cantando agora o hino 150, Salvação Perfeita. Livres do medo, já resgatados, Cristo morreu por nossos pecados. Na sua cruz o pacto se fez, fomos remidos de uma vez. Sim, de uma vez, amigo, acredita, no Salvador tem sorte bendita. Cristo na cruz a lei satisfez e redimiu-nos de uma vez. Ao malfeitor que a pena merece, vida, perdão e paz oferece. Venha Jesus com santa avidez, pois te recebe de uma vez. Sim, de uma vez, amigo, acredita, no Salvador tem sorte bendita. Cristo na cruz a lei satisfez e redimiu-nos de uma vez. Graça real, não há mais castigo, não mais temor, nem sombra ou perigo.
cruz a lei satisfez e redimiu-nos de uma vez. Filhos de Deus, ó gozo inaudito, Deus nos amou em grau infinito. Nesta clemência não há dobrez, a segurança de uma vez. Se de uma vez, amigo, acredita no Salvador, tem sorte bendita. Cristo na cruz a lei satisfez e redimiu-nos de uma vez. Amém. Vamos estar lendo a pergunta 173 e ao mesmo tempo a resposta, de uma maneira como temos feito aos domingos. Estamos aí com a pergunta, estamos todos lendo a pergunta e depois a resposta. Diz assim: alguém que professa a fé e deseja participar da ceia do Senhor pode ser excluído dela? Os que forem achados ignorantes ou escandalosos, não obstante a sua profissão de fé e o desejo de participar da ceia do Senhor, podem e devem ser excluídos deste sacramento pelo poder que Cristo legou à sua igreja, até que recebam instrução e manifestem mudança. Amém, né? Olhamos bem o significado dessa pergunta, né? Que é, como todo, tem sido de grande instrução para a igreja. Deus mais uma vez nos abençoe nesta manhã. Vamos estar passando a palavra para o pastor Wendel, estará trazendo a palavra do Senhor. Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Convidar os irmãos para abrirmos juntos no texto de Gênesis, capítulo 4. Vamos ler nesta manhã do versículo 1 até o versículo 7. Gênesis capítulo 4, versos 1 a 7. Eu vou fazer a leitura e vou pedir aos irmãos que acompanhem com atenção o texto da palavra de Deus, que diz assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Amém, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, muito obrigado por este culto que temos prestado ao Senhor e muito obrigado por esta palavra que acabamos de ler. Pedimos-te, ó Pai, que a tua graça nos assista nesta manhã para que possamos entender esta porção do texto sagrado e assim trazermos para nós as aplicações necessárias para que possamos, ó Deus, educar a nossa vida a partir da palavra do Senhor. Pedimos-te esta bênção, que tu abras os nossos corações para que ouçamos a voz da tua palavra. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Meus irmãos,
curiosamente, a primeira cena de culto a Deus, depois da queda, ela não acontece no Éden, uma vez que, obviamente, o homem havia sido expulso do jardim. Isso, obviamente, por si só, pelo fato de haver um culto fora do padrão do Éden, já é algo que deve nos fazer pensar a respeito da relação do homem com Deus. O homem não está mais no jardim, ele foi retirado dele, vive à margem, num mundo que estava ferido, um mundo caído, um mundo de pecados, um mundo de espinhos, um mundo de morte, um mundo onde a morte entrou na história. Mas, apesar de tudo isso, mesmo fora desse jardim, desse lugar que Deus havia criado para a habitação do homem, o ser humano ele continua sendo convocado por Deus para apresentar ao Senhor as suas ofertas. Este texto mostra que duas pessoas estavam ali oferecendo culto ao Senhor. Gênesis 4, logo de início, mostra que o exílio, ou seja, a expulsão do jardim, não aboliu a necessidade do homem de buscar Deus. Muito embora agora, de maneira sofrida, de maneira muitas vezes errônea ou errática, o ser humano ainda deve se portar diante de Deus, deve se apresentar diante do Senhor. O pecado ele não foi capaz de destruir essa dimensão cultual da vida humana, porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e, portanto, o homem foi criado para adorar a Deus. Nós sabemos que o pecado ele mudou o modo de adoração. Paulo coloca isso lá em Romanos, capítulo 1, de maneira muito clara. Infelizmente, uma vez caídos, nós procuramos agora adorar a Deus, mas de outras formas que não são aquelas conforme estabelecidas por Deus, mas o fato é que a necessidade de adoração e a busca por Deus, elas continuam. E como vimos aqui, apesar de expulsos do jardim, o primeiro casal, deu à luz filhos, e estes filhos estavam, então, prestando culto a Deus. A gente não sabe muito bem o que se passou ao longo desse amadurecimento ou desse crescimento destes dois homens. A Bíblia não nos fala a respeito disto, ela pula este trecho, né, da vida deste casal e dos seus filhos, como, por exemplo, a criação desses filhos, como, por exemplo, o que esse casal fez quando estas crianças eram ainda pequenas. Nós não temos essas informações, mas nós temos aqui uma informação muito importante. A informação de que o grande problema que é apresentado aqui neste texto, nesse trecho inicial do capítulo 4, que haverá desdobramentos, como veremos na sequência, se Deus permitir, é que se o homem... não é uma questão de se o homem vai adorar a Deus, mas é como o homem adora a Deus. Com que coração o homem adora a Deus? Qual Deus esse homem adorará? De que maneira esse ser humano ele se apresenta diante do Senhor? Nós lemos aqui durante o culto o texto de Isaías, capítulo 1, que mostra que, apesar de todo o formalismo do povo de Israel, Deus não aceitava aquela adoração, porque aquela adoração não estava nos padrões que Deus havia exigido. Eles prestavam culto. No entanto, diz o texto, como nós lemos, que o coração deles estava distante do Senhor. Essa é exatamente a mensagem de Gênesis 4. Repare que tudo começa lá no início mesmo, quando mostra que, apesar de duas pessoas estarem buscando o ser de Deus, uma delas buscará de maneira que agrada a Deus e outra, pelo contrário, de uma maneira da qual Deus não se agrada. Esse texto ele é muito atual, meus irmãos, ainda hoje para nós, porque, como sabemos, né, como temos experimentado, nós vivemos numa geração que está saturada de linguagem religiosa, saturada de espiritualidade, experimentos místicos. Cada vez mais nós temos discursos de fé sobre a fé, linguagens como, por exemplo, um propósito, bênção, identidade espiritual, os famosos encontros com Deus. Muito do que as pessoas têm realizado nas igrejas tem a ver com esta necessidade de buscar Deus, ou esse encontro com Deus. No entanto, o que nós percebemos também, por outro lado, é que, infelizmente, a maneira como o mundo contemporâneo pensa é uma maneira distorcida, ou seja, valida todo tipo de espiritualidade, valida todo tipo de Deus, qualquer tipo de adoração. As pessoas tendem a valorizar a sinceridade da adoração mais do que a própria obediência, e quase sempre, quando há algum tipo de correção
na direção do culto, as pessoas dizem, mas pastor, mas fulano, nós estamos fazendo isto com sinceridade, Deus requer a nossa sinceridade. Mas veja que esse não é o ponto que nós encontraremos aqui em Gênesis capítulo 4. Não é apenas uma questão de sinceridade, mas é também uma questão de oferecermos a Deus aquilo que Ele requer, a oferta que Deus deseja. Ou seja, o texto mostra que nem toda adoração é aceita por Deus, nem todo culto é aceito por Deus. Não basta que alguém diga Senhor, Senhor, para que ele seja compreendido no grupo daqueles que adoram a Deus. Nem todo tipo de religiosidade é piedade. Nem todo tipo de culto agrada a Deus. Então, de fato, esse texto começa a nos mostrar como ou qual é o culto que verdadeiramente agrada a Deus. O que Deus requer dos seus servos. E o texto, então, começa dizendo algo interessante. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu, deu à luz Caim, e ela então declarou aqui o nome de Caim, adquiriu um varão com o auxílio do Senhor, e depois ela deu à luz Abel, o seu irmão. Repare que esse capítulo 4 ele não é uma narrativa isolada, mas ele é uma continuidade direta do capítulo 3, porque a humanidade, agora em queda, vivendo num mundo caído, como nós vimos, recebe de Deus a promessa lá do capítulo 3, verso 15, de que Deus haveria de manter ou de instituir uma linhagem que fosse santa, uma linhagem que fosse aceita pelo Senhor. Mas, ao mesmo tempo, o texto diz também que haveria uma descendência, uma linhagem de Satanás. Repare que Eva, ao dizer adquiriu um varão com o auxílio do Senhor, ela fala a partir dessa memória. No coração de Eva, esta mulher, esta mãe, ela está relatando aqui esperança. Apesar da queda que ela própria, Eva, iniciou no seu processo de dar ouvidos a uma outra voz que não era a voz de Deus, a voz da serpente, ela recebe da punição de Deus a graça, como nós já vimos no sermão anterior, de saber que ela seria uma mulher que daria luz a filhos, e estes filhos seriam filhos da promessa. Filhos que estariam dentre os descendentes da mulher. Contudo, obviamente, Eva não sabia e não tinha como saber o que Deus faria com estes filhos. Qual destes filhos seria, de fato, o descendente da mulher e qual destes filhos seria o descendente da serpente. Eva, cumprindo o seu papel de mãe, o seu papel de cristã, de crente em Deus e crente na promessa, por isso cristã também, ainda que isso fosse de um tempo relativamente distante da vinda de Cristo, mas aqui ela já apontava para aquele que seria o Redentor. Esse ponto, meus irmãos, melhor dizendo, é muito decisivo para a leitura desse texto, porque aqui nós vemos não apenas a história de dois irmãos com temperamentos diferentes, e é curioso que o texto, embora não trate dessas questões de temperamento, mas o texto indica alguma coisa em relação a isto, na própria escolha das profissões, por exemplo, Abel, diz o texto, ele era pastor de ovelhas, enquanto Caim era lavrador. Quer dizer, ao que parece, Caim era alguém mais da terra, alguém mais, de fato, num sentido técnico, alguém mais bruto, alguém da terra, alguém que pegava o pesado, enquanto Abel era um pastor de ovelhas, talvez alguém mais dedicado a essa ideia do pastoreio, do ensino. E o texto mostra que, apesar disto, apesar de serem pessoas distintas, com temperamentos diferentes, esse não é o ponto aqui. O ponto é que essa narrativa fala sobre uma humanidade caída, uma humanidade que vive essa tensão entre o pecado e o viver para Deus, ou entre a rebelião do coração e o culto, entre a depravação, que todos nós estamos sujeitos, e a graça que nos alcança. Há um comentarista de Gênesis chamado Walt Kaiser, que ele insiste que esse trecho, que vai desde o capítulo 1 até o capítulo 11, incluindo este trecho de Gênesis 4, ele deve ser lido sempre à luz do plano da promessa. O que significa isso? Significa que tudo que nós lermos de Gênesis 1 até o capítulo 11 está diretamente conectado à expectativa da redenção, ou seja, da descendência prometida em Cristo Jesus. Isso significa, então, que Caim e Abel,
eles aparecem aqui na história, no palco da história criado por Deus, não só como indivíduos, como pessoas. Obviamente são pessoas, são indivíduos que nós devemos conhecer e estudar, mas eles aqui estão representando, literalmente, duas posturas espirituais diante de Deus. Duas maneiras de se viver diante de Deus. O texto, como eu disse, não é acrescenta algo interessante, dizendo que Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Obviamente, aqui o texto não quer montar, irmãos, nenhum tipo de hierarquia vocacional. Talvez no nosso tempo, né, nós pudéssemos pensar, então Abel era mais importante porque ele era pastor de ovelhas. Mas aqui não há nada a ver com isso. O problema aqui não é uma questão agrícola, né? Alguém que é um lavrador contra ou versus uma atividade pastoril. Não. A Escritura ela nunca trata, né, o cultivo da terra como uma vocação inferior, muito pelo contrário. A própria ideia de cultura, né, e de cuidar da terra, aliás, quando o próprio Adão, né, ele havia sido posto lá no jardim, lembrem-se de que ele foi posto para cultivar a terra. E mesmo após a queda, ele foi lançado fora do jardim e a ordem de Deus, conforme o verso 23 do capítulo 3, foi de que ele deveria lavrar a terra, né? Então, a ideia de ser lavrador não é uma punição, não é uma hierarquia em relação ao pastoreio, é simplesmente uma questão de cuidado da terra, ou de modo até mais específico, Caim estava fazendo exatamente aquilo que Deus havia mandado que os homens fizessem, que era cultivar a terra, que era lavrar, que era cuidar da criação. Então, do ponto de vista profissional, por assim dizer, Caim talvez estivesse até numa posição mais confortável diante de Deus do que Abel, porque ele estava exatamente cuidando da terra, enquanto Abel estava ali cuidando das suas ovelhas. E essa observação ela é importante, não é? Porque ela vai corrigir um dos erros que nós vivemos na nossa época, que é a tendência, às vezes, de valorizar alguns serviços religiosos mais do que outros. Muitas vezes nós tendemos a julgar a fidelidade de alguém pelo posto que ela ocupa, né? Pelo cargo que ela ocupa. Então, se alguém, por exemplo, ocupa um cargo de oficial, nós tendemos a ter uma ideia errada de que aquela pessoa é mais santa, ou é mais fiel, ou é mais consagrada ao Senhor. Não necessariamente. Às vezes, alguém pode ocupar um cargo importante dentro da igreja e, ao mesmo tempo, viver uma vida distante do Senhor. Como também o contrário é verdadeiro. Talvez alguém não tenha nenhum cargo na igreja, não ocupe nenhuma posição de destaque, mas é alguém fiel, sincero, comprometido com a palavra de Deus. Então eu quero só fazer esse destaque para não parecer que o texto está aqui colocando duas coisas em tensão. Não, absolutamente. Caim estava fazendo aquilo que Deus havia ordenado que ele fizesse. Nesse ponto, ele estava sendo obediente a Deus. Nesse ponto, Caim estava obedecendo à ordem do Senhor, que era exatamente cultivar a terra. Mas o grande problema é quando o versículo 3 começa dizendo o seguinte, que aconteceu que no fim de uns tempos, e aqui não há uma especificação necessariamente de quando isso aconteceu, o texto é bastante genérico quanto a isso, porque o texto não quer chamar a atenção para esse ponto. Diz que Caim, então, trouxe do fruto da terra, repare agora, uma oferta. Esse artigo indefinido, uma, aqui, ele é muito importante, porque veja que no contraste, quando o versículo 4 fala de Abel, diz que Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. A oferta de Abel ela é especificada, enquanto que a oferta de Caim não é especificada. A oferta de Caim ela é contada como apenas uma oferta qualquer, enquanto que a oferta de Abel ela é qualificada, ela é nomeada. Foram as primícias do seu rebanho, nós sabemos que ovelhas, né? Ele era pastor de ovelhas, e da gordura destes, ou seja, obviamente, Abel pegou aquele que era o melhor do seu animal, né? Do fruto da sua oferta. Ambos trazem a oferta ao Senhor, ambos estão corretos. Então veja, eles estão trabalhando corretamente, eles não estão fazendo nada absolutamente errado ou fora dos padrões que Deus havia estabelecido. Tanto Caim quanto Abel estão trabalhando. Tanto Caim quanto Abel trazem ofertas ao Senhor, ou seja, eles prestam culto ao Senhor, então este também não é o problema. Ambos estão prestando culto ao Senhor.
Ambos reconhecem a realidade de Deus. Veja que o problema de Caim não é ateísmo, não é uma visão errada a respeito da existência de Deus. Eles não estavam questionando isso. Ambos praticam um culto religioso, quer dizer, ambos têm uma cerimônia, né, uma liturgia, tanto Abel quanto Caim. Eles obedecem a uma liturgia, a um culto, né? Ambos, podemos dizer, erguem, né, um altar ao Senhor. Naquela época era muito comum essa ideia do altar, quando eles, de fato, empilhavam algumas pedras para que ali pudesse sacrificar, né, aqueles animais naquele altar pelo derramamento de sangue. Então, veja que até aqui não há nada de anormal. 2 homens, 2 irmãos, frutos de um relacionamento aprovado por Deus, de um casal que se amava, um casal que compreendeu os efeitos do pecado, mas que também, ao mesmo tempo, reconheceu que a graça de Deus os estava abençoando, porque eles tiveram filhos, e Eva se lembrava daquela promessa de que ela seria mãe daquela geração de pessoas ou de seres humanos de onde descenderia aquele que pisaria a cabeça da serpente. Ambos estão diante de Deus, ambos estão trabalhando, ambos estão agindo socialmente, ambos estão praticando culto ao Senhor. Então, até aqui, tudo perfeito, não há nada de anormal. Mas agora o texto mostra uma diferença importante. A diferença entre Caim e Abel não é uma diferença, então, vamos dizer assim, entre um religioso e um não religioso. Não, ambos eram religiosos. A diferença aqui é entre a qualidade desta religião. Ou podemos dizer, com outras palavras, a qualidade da adoração destes 2 ofertantes. Eram 2 homens ofertantes que estavam se aproximando do mesmo Deus, mas que apresentam esta oferta de modos profundamente distintos. Esse é o ponto, então, para o qual o texto chama a atenção. O problema aqui, meus irmãos, e nós podemos dizer que o problema espiritual mais perigoso nem sempre é a irreligião explícita, ou seja, aquela pessoa que diz ou que assume não ter uma religião. Não, o texto mostra que, muitas vezes, o maior problema é exatamente quando esta religião, ou esta irreligião, melhor dizendo, este afastamento de Deus, ele se mostra dentro do culto de Deus, dentro da religião, dentro de uma forma de culto. O que eu quero dizer, para ficar bastante claro, é que muitas vezes os nossos cultos, em geral, eles têm uma linguagem litúrgica, eles têm uma forma litúrgica, uma liturgia, eles falam palavras litúrgicas, carregam um vocabulário piedoso, um vocabulário de expressões bíblicas. Existe neste culto ofertórios, depósito de dízimos, de ofertas. Este culto é um culto, podemos dizer até de certa maneira, emocional, em que as pessoas manifestam os seus afetos, levantam as mãos, se ajoelham, oram ao Senhor, falam em nome de Deus. Ou seja, do ponto de vista externo, um culto que nós diríamos perfeito. Aquele culto que você sai e você diz assim, nossa, que maravilha ter participado desse culto hoje, foi uma bênção. Não há nada externamente neste culto que estivesse fora do padrão de Deus. O culto de Caim era um culto perfeito, religiosamente perfeito, liturgicamente perfeito. Talvez alguém dissesse do lado de fora que este culto era um culto reformado. Olha, um culto reformado, 2 pessoas ali apresentando um culto a Deus. Mas o grande problema, queridos irmãos, está exatamente naquele lugar que nós não podemos ver, mas que só Deus pode contemplar, o coração. E o coração, diz Jeremias, é mais enganoso do que todas as coisas. Jesus Cristo, lá em Mateus 15:8, diz que este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O drama de Gênesis 4 é exatamente este aqui, a possibilidade de alguém, qualquer um de nós, inclusive eu, aproximar de Deus sem, de fato, se render a Deus sinceramente, com o coração quebrantado, com o coração contrito. Observe que o texto continua, versos 4 e 5, de uma maneira, eu diria que até suave do ponto de vista da narrativa de Moisés. O texto diz assim, agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Eu sei que os irmãos
já ouviram muito aquela expressão, e nós já corrigimos aqui, inclusive, aquela ideia de que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Veja que aqui não está dizendo isto. Aqui está dizendo que Deus desprezou tanto a pessoa quanto a oferta. E Deus agradou tanto a pessoa quanto a oferta. Ou seja, as duas coisas estão relacionadas. Aquilo que nós fazemos diante de Deus atrai o agrado de Deus ou atrai a repulsa de Deus. De modo que não há neutralidade da presença do homem em relação a Deus. Nós nunca estamos neutros na presença de Deus. Deus sempre se manifestará em relação a nós, ou nos rejeitando ou nos acolhendo. Então veja que o foco aqui, ele não está no objeto ofertado. Repare que, logo depois de mencionar que Abel trouxe das primícias e que Caim trouxe uma oferta, genericamente, repare que o texto não discute a oferta em si, o tamanho da oferta, a qualidade da oferta. Diz que os dois ofertaram. Mas, claramente, o texto diz, olha, Deus não agradou do que Caim apresentou, e Deus se agradou do que Abel apresentou. Ou seja, o foco aqui está no sujeito que oferta e naquilo que ele oferta. Por isso o texto começa com Deus, o Senhor se agradou de Abel, ou seja, da pessoa e de sua oferta, ao passo que da pessoa Caim e de sua oferta Deus não se agradou. Hebreus 11, versículo 4, nos traz uma interpretação interessante sobre esse texto, porque o escritor de Hebreus fala assim, lá no capítulo 11, verso 4, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Interessante que, quando nós lemos, então, nesse contexto de Hebreus, nós vamos perceber que a diferença fundamental entre os dois não está aqui na oferta em si, ou na matéria da oferta, mas na fé com que essa oferta foi apresentada. O texto fala, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. A ideia, portanto, é que Abel oferece pela fé, mediante a fé. Ao que tudo indica, então, Caim, pelo contrário, oferece sem a verdadeira fé. E o próprio escritor aos Hebreus, aqui mesmo neste capítulo 11, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E diz que aquele que se aproxima de Deus, ele precisa ter esta fé, ele precisa crer. E, ao que tudo indica, Caim ele se aproxima de Deus, mas com um coração duplo. Aquilo que Tiago chama de ânimo dobre, ou um ânimo duplo, um coração dividido. Ele não se submete inteira e verdadeiramente a Deus. A leitura, irmãos, da tradição reformada, nesse ponto específico, ela foi bastante cuidadosa. Geralmente os intérpretes reformados, eles dizem que aqui não significa que Deus rejeitou a oferta de Caim somente porque os sacrifícios animais seriam legítimos, né? Porque talvez alguém pensasse assim, mas Abel ele sacrificou, ele ofereceu do seu rebanho, então a ideia do sangue. Caim não, diz uma oferta. Mas o Antigo Testamento, posteriormente, mostra que existem ofertas de cereais, por exemplo, ofertas de frutos. Lá em Levítico capítulo 2 mostra a respeito disso. Em alguns contextos próprios, né, o fruto, o cereal, eles eram oferecidos também. Então, algumas interpretações dizem, não, Deus não se agradou de Caim porque ele não ofereceu sangue, ele não ofereceu o animal. Mas a teologia reformada não caminha por aqui, porque ela entende que esse não é o problema mais profundo. O problema é que Abel oferece algo melhor. E este melhor, ele parece estar qualificado na oferta, que é as primícias e a gordura. E, de acordo com Hebreus, numa atitude de fé. Caim, pelo contrário, oferece do fruto da terra, então, provavelmente aqui, de fato, ele era lavrador, então, provavelmente os frutos, não há nenhum problema quanto a isso. E o texto, de modo notável aqui, ele não usa uma linguagem de primícia, porque primícia significa aquilo que é primeiro, ou aquilo que é excelente. Essa é a ideia de primícia. Então, ao que tudo indica, a ênfase aqui está exatamente
no coração, ou na postura espiritual de um e de outro. O pastor Calvino, comentando sobre esse texto, ele resume que, ao afirmar, né, que a aceitação da oferta depende, em primeiro lugar, da pessoa do ofertante, ele diz assim: e Deus não se agrada das obras de ninguém antes de aprovar a própria pessoa. Então, qual é a ideia aqui? A ideia aqui é que aquele que se apresenta diante de Deus para ofertar, para cultuar a Deus, ele próprio precisa estar com o seu coração transformado e disposto. Então, a ideia aqui está muito mais presente na própria pessoa do que no objeto que ela apresenta, ou seja, no coração. E repare que esse ponto ele é, podemos dizer, né, de certa forma, assim, bastante decepcionante para o evangelicalismo contemporâneo, porque em muitos ambientes, nós sabemos, o culto ele foi transformado em performance religiosa, não é? As pessoas elas estão muito mais interessadas em oferecer objetos de adoração a Deus do que propriamente a ideia de um coração quebrantado e contrito. Às vezes, os ambientes religiosos eles estão mais preocupados em funcionar, ou seja, o ambiente certo, a estética certa, a experiência certa. Quer dizer, o impacto é muito mais visível, né? Muito mais material, muito mais o objeto da adoração em si do que o coração. Você repara que as igrejas elas têm pouca preocupação com os objetos que estão, de fato, dispostos, né, na própria arquitetura da igreja. E não é à toa que muitas pessoas elas têm valorizado, no nosso tempo, a estética mais do que a própria espiritualidade. Alguns dizem, inclusive, que a atração de algumas pessoas para o catolicismo romano, contemporaneamente, tem muito mais a ver com a estética, né? Ou seja, com aqueles elementos visíveis, com uma fé que pode ser tocada, né? Afinal de contas, você pode tocar nos objetos considerados sagrados, você olha e vê sobre a mesa o castiçal. Mesmo igrejas evangélicas estão atraindo para dentro dos seus cultos objetos, né? Réplicas da arca, às vezes bandeiras de países, às vezes o castiçal, ou seja, tudo isso para tornar a fé algo objetivo, material, visível, quando, na verdade, a Bíblia desmonta todo este cenário e foca no coração. Nós não precisamos ter nada além do que corações devotados, piedosos a Deus. A ideia, portanto, é que, muitas vezes, o culto ele se torna mais emocional ou mais afetivo do que um culto espiritualmente robusto. E é exatamente isso que os profetas denunciaram, né? Como eu disse aos irmãos aqui, Isaías capítulo 1, por exemplo, ele fala sobre isso, um povo religiosamente ativo, quer dizer, um povo que fazia o culto, mas um povo espiritualmente morto, né? Os versículos 11 a 13 que a gente leu, né? O profeta pergunta: de que me serve a mim, Deus, né, falando, de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Veja, multidão de sacrifícios. Então, eles prestavam muita coisa, era muita oferta. Então, não é a ausência de objetos de culto. E ele diz: não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Amós também, que foi inclusive contemporâneo de Isaías, né, ele vai na mesma direção e ele, lá no capítulo 5, versos 21 a 23, ele diz: aborreço, desprezo as vossas festas, né? Festas aqui se referindo aos cultos, né? Aos movimentos que eram realizados. E ele diz: afasta de mim o estrépito dos teus cânticos. Né? A palavra estrépito aqui é a palavra que demonstra um cântico absolutamente hipócrita, ruim, mal feito, né? Mal construído. O estampido, né? Quer dizer, como se fosse um desafino, né? Dos cânticos, mostrando uma adoração completamente distante, dissociada do que Deus havia proposto. Então, veja, o problema aqui não é a existência do culto. Muita gente está adorando ao Senhor, inclusive agora, nesse momento, como nós estamos, né? Muitas igrejas estão reunidas neste momento para adorar ao Senhor, inclusive nós. Então, a questão não é necessariamente a ausência de culto.
O Brasil é um país extremamente evangélico, como os irmãos sabem, né? Os evangélicos, há muito evangélico no Brasil, mas o que isso quer dizer? Às vezes, nada. Ou, se disser, diz do lado negativo da coisa, né? Ou seja, tem esse tanto de gente que se chama evangélico, mas o que esses evangélicos demonstram em relação à sua verdadeira fé e de que maneira eles impactam a sociedade, né? De que maneira os líderes religiosos eles oferecem, de que maneira o culto brasileiro é um culto que agrada a Deus. E quando então nós vamos pesquisar isso de maneira mais profunda, nós vamos perceber que, infelizmente, muito do culto que é apresentado, muito da religiosidade brasileira que é vivenciada, é uma religiosidade distante daquilo que Deus requer de nós. Quer dizer, o culto aqui de Caim estava completamente desconectado da verdadeira fé, da verdadeira justiça, da obediência, de um coração genuinamente quebrantado. Os irmãos se lembram do que Davi disse no Salmo 51, verso 17. Ele diz: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Coração compungido e contrito não o desprezarás, ó Deus. Isso não significa, meus irmãos, obviamente, que a forma externa do culto seja irrelevante. Porque talvez nós pudéssemos olhar por outro lado e dizer, então significa que a forma não quer dizer nada, o que importa é o coração. Não, a forma importa também, porque aqui em Gênesis nós percebemos que ambos estão realizando conforme aquilo que Deus havia estabelecido. Existe uma forma, existe uma liturgia, mas o que está sendo criticado neste texto não é essa liturgia. Formalmente eles estavam corretos, como também aqueles lá de Isaías capítulo 1. Eles estavam formalmente corretos, mas o grande problema, repito, é o coração. Sem o coração, meus irmãos, o culto a Deus ele se torna apenas um rito, uma hipocrisia, como a própria Bíblia chama. E o que é a hipocrisia? A hipocrisia é uma atuação, como atores fazem. Os atores, que aliás eram chamados na Grécia de hipocrités, né? Que é de onde vem a palavra hipocrisia, eram pessoas que elas fingiam ser alguém para atuar. Como de fato acontece. Você vê um filme, né, tem um ator ali, bastante conhecido, e ele então encarna aquela personagem, vive aquela personagem, mas ele não é aquilo, né? Bom de nós seria, né, se houvesse aí homens de ferro, homens-aranhas, né, supermans, para nos salvar aí dos ataques, né? Mas nós sabemos que tudo isso é ficção, né? As pessoas são pessoas reais, são atores que fazem ali toda o seu filme, né? Mas são pessoas reais. Então, eles são chamados hipócritas, nesse sentido de que eles vestem uma máscara para representarem uma personagem. E, às vezes, nós, cristãos, também somos chamados de hipócritas nesse sentido, porque é como se nós vestíssemos uma máscara de crentes para nos apresentarmos a Deus no culto, mas, por dentro, nós estamos absolutamente distantes do Senhor. O nosso coração está distante do Senhor. Então, nós olhamos do ponto de vista externo, está tudo bem. Olha que culto maravilhoso, esteticamente, tal, tudo certinho. Mas as pessoas que estão ali praticando este culto estão, assim como Caim, também oferecendo aquilo que Deus não exigiu. Ou seja, uma oferta sem arrependimento, uma oferta sem a verdadeira fé, sem o verdadeiro encontro com o Senhor. O texto vai prosseguir dizendo que Caim ele se irou completamente porque Deus não se agradou, né, da sua oferta. E aí a gente começa a ver exatamente onde estava o coração de Caim, porque ele se ira contra Deus. E claramente o texto diz, descaiu-lhe o semblante. Essa é uma das frases talvez mais impactantes da passagem, né? Porque aqui mostra que a rejeição da oferta de Caim por parte de Deus imediatamente atingiu o coração de Caim. Caim não se humilha diante da repreensão de Deus. E isso aqui é o grande problema. Ele deveria se humilhar. Ao não ter a sua oferta recebida por Deus, ele deveria se humilhar, se arrepender e dizer para Deus, Senhor, onde foi que eu errei? Onde está o meu pecado? Ensina-me a fazer a tua vontade. O que aconteceu? Por que o Senhor não aceitou a minha oferta? Mas o que ele faz? Ele não se humilha, ele permanece soberbo, ele não se arrepende, não pergunta onde está o erro, onde ele errou, não busca reconciliação com Deus, em momento algum,
ele não examina a si mesmo, não é, o seu próprio coração. Lembra lá da instrução da ceia? Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Caim deveria estar se examinando, né, a si mesmo e vendo onde é o seu pecado. Mas o que ele faz? Ele se ira. A ira, portanto, neste texto é uma manifestação clara de uma rejeição à ordem de Deus. Quando uma criança ela se ira contra a ordem de um pai, de uma mãe, o que ela está fazendo é exatamente aquilo que Caim fez em relação a Deus. Ela é corrigida, ela é repreendida, mas ela se ira contra a repreensão. Ela está replicando apenas o coração de Caim. Quando nós somos repreendidos pela palavra de Deus, nos momentos de ensino, seja na nossa leitura privada, seja no culto público, seja num estudo, onde quer que seja, e nós somos repreendidos pela palavra de Deus, mas também não reconhecemos o nosso pecado e não nos humilhamos, nós estamos replicando aqui a atitude de Caim. O espírito de Caim, né, por assim dizer, está presente nos corações daqueles que não se arrependem quando são confrontados por Deus. E essa reação, meus irmãos, ela é muito importante do ponto de vista teológico, porque ela mostra que o problema de Caim não é apenas cultico, litúrgico. Ele é moral e ele é espiritual. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: muitas vezes nós rejeitamos o culto a Deus não em razão da sua liturgia, mas nós rejeitamos o culto a Deus porque o culto a Deus se torna revelação daquilo que nós somos. Então é muito mais agradável você participar de um culto que elogia você e que traz palavras de vitórias do que um culto que expõe os seus pecados. É muito mais agradável. Claro que é. É muito mais agradável você ser elogiado, você receber instruções, faça isto, faça aquilo, 5 maneiras para ser feliz, 10 formas de... É muito mais gostoso do que você ouvir uma pregação que diz que se você não se arrepender, você vai para o inferno. Uma pregação que diz que o seu sofrimento pode ser por causa do seu pecado. Uma pregação que te humilha. Então ninguém gosta de ser humilhado, porque o nosso coração pecaminoso, assim como o coração de Caim, queria ser elogiado. Ele queria ser ovacionado. Ele levou a oferta. E o que ele queria? Que Deus reconhecesse a sua oferta. Nossa, Caim, você é demais. Olha, você é o máximo. Né? No entanto, não foi isso que aconteceu. Deus não se agradou da oferta dele, não se agradou dele, e ele ficou com raiva, com birra. Né? Deu birra na presença de Deus. Veja a audácia de um homem assim. Dá birra na presença de Deus, o seu Criador, dono de todas as coisas. Ele se ira, e como nós vamos ver na sequência do texto, no outro momento, essa ira produzirá um crime. O pecado do homicídio. Ele matará o seu próprio irmão em razão desta sua ira. Repare que aqui nós não estamos falando, então, apenas de uma raiva. Nós estamos falando de algo que estava no coração profundamente enraizado, de um coração rebelde contra o Senhor. A ira de Caim aqui, ela vai replicar o pecado, né? Quando Adão e Eva foram confrontados por Deus, o que eles fizeram? Os irmãos se lembram, eles responderam como? Fugindo, escondendo de Deus. Eles transferiram a culpa. Um jogou a culpa no outro, até que o próprio Adão jogou a culpa no próprio Deus, dizendo: foi a mulher que tu me destes. Os filhos estão apenas seguindo aqui o padrão dos pais. Caim, quando confrontado também por Deus, como ele responde? Com ressentimento. Ressentimento. E esse ressentimento é o que vai matá-lo. O pecado, irmãos, ele causa exatamente isto nos corações daqueles que não se expõem à palavra para serem corrigidos. O Novo Testamento também fala a respeito dessa ira de Caim. Lá na primeira carta de João, capítulo 3, não é, verso 12, João falando sobre o amor ao próximo, João diz assim, que nós devemos amar não segundo Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão.
Então veja a profundidade dessa a afirmação de João, não é? Quer dizer, o problema de Caim aqui não foi só um deslize, um esquecimento, algo isolado. Não, a vida de Caim manifestava uma filiação, uma escolha espiritual. Ou seja, o culto de Caim, a ira de Caim, e depois, como veremos, esta abordagem violenta contra o seu irmão, tudo isso mostra essa disposição mais profunda do coração de não aceitar a lei de Deus, de não aceitar a correção do Senhor. Nós vamos parar por aqui hoje, e eu darei continuidade no próximo sermão, mas eu gostaria apenas de fazer uma pequena aplicação aqui, dentre aquelas que eu já mencionei durante esta mensagem. Gênesis aqui, ele vai então nos apresentar 2 altares ao Senhor, 2 formas de ofertas e 2 corações distintos, não é? Ambos trazem oferta, como vimos, mas claramente um deles se aproxima de Deus pela fé. Ambos aqui estão praticando a religião, o culto a Deus, mas apenas um recebe o agrado de Deus, enquanto o outro ele é rechaçado pelo Senhor. Então a pergunta, irmãos queridos, que todos nós devemos fazer nesse momento não é o que eu trouxe ao Senhor, mas quem eu sou diante de Deus ao trazer a minha oferta. Porque esta é a grande questão. Não é o que você está trazendo, mas é quem você é. E nesse sentido, aquele hino que nós cantamos, o hino do nosso inário, que diz: eu venho como estou. Sim, venho como estou. Porque, de fato, este hino reflete esta mentalidade. Não é o que nós trazemos do ponto de vista material, mas aquilo que nós somos. É o nosso coração que está diante do Senhor. Não importa se você traz a sua oferta ao gasofilácio, deposita aqui muitos reais, ou se você joga uma moeda, ou se você mesmo não trouxe. Isso, embora seja uma ordem de Deus, mas não é isto que vai definir a sua verdadeira piedade. A sua piedade ela é definida pelo seu coração. A viúva pobre, em se tratando de ofertas, deu tudo o que tinha, mas ela fez isto com o coração. Ao passo que muitos ricos daquela época foram rejeitados por Jesus porque eram ricos, mas os seus corações estavam distantes do Senhor. Então, esta é a primeira instrução deste texto que eu gostaria que os irmãos guardassem em seus corações. Quem nós somos quando estamos diante do Senhor? O que nós desejamos que Deus faça com aquilo que nós apresentamos a Ele? Será que estamos no grupo, né? Ou no time, ou nos descendentes de Abel, aqueles que dos quais Deus se agrada da sua oferta, da sua pessoa e da sua oferta? Ou nós estamos naquele time de Caim, que rejeitados por Deus, pelo fato de que Deus não deseja um coração insincero e um culto prestado mecanicamente, sem qualquer tipo de volição, de vontade santa? Mais do que isso, como nós reagimos à repreensão de Deus? Quando Deus não aceita o nosso culto, não aceita você e a sua oferta, como você reage? Com arrependimento? Você reage com um coração quebrantado, espírito contrito, ou você se rebela? Ou você sai chutando a porta, ou você sai xingando Deus? Qual é a sua reação? Isso é muito importante. Então, que nós apresentemos um culto a Deus que seja agradável a Ele. E nós veremos na sequência, se Deus assim permitir, alguns desses aspectos, né? O que configurou, o que caracterizou aqui exatamente estas mudanças, né? Em Abel e em Caim, a ponto de Deus aceitar a oferta de um, rejeitar a oferta de outro. E assim, vermos também como que Deus ele encaminha a sua história, né? Para prover um Salvador por meio daquele que seria a linhagem daquilo que ele prometeu, de por meio da descendência da mulher, trazer o Redentor. Meus irmãos, que ele então nos abençoe e que nós peçamos perdão a ele, clamando sempre a misericórdia dele, para que possamos oferecer a ele um culto que o agrada, em todos os sentidos,
que a forma de culto ela seja importante para nós, mas mais importante do que a forma de culto, ou associada a essa forma de culto, também haja sinceridade de coração. Que a grande questão não é se nós cantamos 2 cânticos, ou se nós cantamos 3, ou se não cantamos nenhum, se cantamos 1, ou se cantamos um hino ou 2. Esta não deve ser a nossa preocupação. A nossa preocupação é se quando cantamos o hino ou o cântico, se o estamos fazendo com sinceridade de coração. Não é quantos textos nós lemos, quantos versículos lemos, quantas orações fizemos. A pergunta é, quando lemos os textos ou quando fazemos as orações, estamos fazendo isso sinceramente, como Deus quer? Então esse é o grande ponto, que a forma nunca seja para nós mais importante do que o nosso coração. Que a forma seja para nós apenas algo didaticamente instituído por Deus, para que nós revelemos o nosso coração de maneira simples, de maneira agradável ao Senhor, que esse seja o nosso sacrifício de lábios e sacrifício de coração. Vamos ficar de pé então, vamos orar ao Senhor. Depois da oração nós teremos a bênção e cantaremos o Amém tríplice. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse privilégio que temos e que tivemos nesta manhã de cultuarmos o Teu nome, de ouvirmos a Tua voz, a Tua palavra. Ó Deus, tenha misericórdia de nós e ajuda-nos na nossa falta de fé, sobretudo quando estamos prestando culto ao Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia, porque nós sabemos quantas vezes o nosso coração ele pende para outras coisas e outros ídolos, e nós somos tentados a adorar outras coisas e objetos, situações, pessoas, circunstâncias, que não o Senhor. Então, perdoa-nos, ó Deus, o nosso pecado. Livra-nos, ó Deus, de estabelecermos altares para outros deuses falsos, como sabemos, e que o Senhor nos faça concentrar apenas em Ti, e que a Tua palavra seja para nós sempre um lugar de refúgio. E ao sermos confrontados por ela, que não reajamos como Caim, com ressentimento, com ira, mas que, pelo contrário, Senhor, que possamos reagir com submissão, com arrependimento, com fé, corrigindo aquilo que precisa ser corrigido para o nosso próprio bem e para a glória do Teu nome, Senhor. Pai Santo, fica conosco, cuida, ó Deus, de cada um de nós, proteja-nos, livra-nos do mal, dá-nos um restante de dia também, debaixo da Tua paz e da Tua proteção. Esta é a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Amém, irmãos. Podem assentar. Irmãos, apenas para comunicar aos irmãos, né, aqueles que não souberam, mas ontem nós tivemos o sepultamento, né, da nossa irmã Dona Marina. Estivemos alguns de nós ali. Quero inclusive agradecer, né, o conselho de nossa igreja, se mobilizou aí nesse processo, né, visitando a família. Muito obrigado aos irmãos, né? E vamos lembrar de orar, né, pela família. A família carece muito das nossas orações, porque, como um dos próprios sobrinhos dela disse, é uma família muito ecumênica, né? E então é preciso que eles aceitem o verdadeiro Cristo, né? Nós sabemos que crer em Deus não significa nada senão pela pessoa de Cristo, né? Então vamos orar pela família dela, os irmãos, sobrinhos, para que Deus possa também consolar os corações e convertê-los, né, também ao verdadeiro Cristo. Quero agradecer também aos irmãos Renato, Tiago, né? Domingo passado eles receberam a incumbência de ficar no lugar do pastor, né? Por conta da gripe forte, estava realmente bem ruim, febre, dificuldades, né? Não consegui nem falar direito. E os irmãos
assumiram aí, então muito obrigado, irmãos. Irmão André também, né, que esteve... Aliás, ele não está aqui agora pela manhã, porque ele está participando de uma... Foi convidado, né, para estar em outra igreja e está cumprindo lá também o seu ministério, né, de presbítero e de seminarista. Então, eu quero agradecer aos irmãos e também quero dizer passar para o irmão Tiago, não sei se o irmão Tiago quer falar alguma coisa dos vidros, né, que já temos aí alguns indícios importantes, né, do fim. Então, isso. Os irmãos passaram ali, né, vocês já viram os vidros. Aliás, cuidado, né, porque vidro é sempre vidro. Então, cuidado para não esbarrar ali, para não ter nenhum problema. Mas os vidros estão chegando aí, né, e vai começar a instalação. Deus nos abençoe, né? E a irmã Nilza também, que é presidente da SAF, ela tem um convite muito importante para os presbíteros, tanto os presbíteros em atividade, quanto os em disponibilidade, e suas famílias, né? No dia 26/6, que é uma sexta-feira, não se esqueça disso, é uma sexta-feira. Mas sexta-feira, é sexta mesmo, né? Na sexta-feira, 19 horas, haverá uma homenagem da SAF, né, aos presbíteros. Então, os irmãos aí que são presbíteros, né, e tanto da ativa quanto da em disponibilidade, fiquem atentos aí. Ah, é? Ah, não, é só presbítero, Nilson. É brincadeira, né? Então, aí, ó, diáconos também. Então, maravilha. Então, os oficiais, né? Os oficiais, tanto os oficiais presbíteros quanto os oficiais diáconos estão convidados, eles e suas famílias, tá bom? Então, esposas, filhos, né? Sexta-feira, 19 horas, dia 26/6, aqui na nossa igreja. Tá bom, meus irmãos? Então, que Deus nos abençoe. Vamos dar aquela pequena pausa para a gente, então, retornar para a nossa classe.